Graças e paz, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 19. É o texto que eu gostaria de compartilhar nesse momento que vamos ministrar ao Senhor os nossos dízimos, nossas ofertas. Eu gostaria que antes fizéssemos a leitura do Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que o muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar há grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Amém. Deus abençoe. Pode se assentar. Estamos no Salmo 19 e é um prazer estar aqui compartilhando a palavra. Eu não sei se vocês já me reconheceram, mas eu sou aquele mesmo que falava de filmes e que era um pouco diferente, mas Deus é bom. Estamos muito felizes com tudo que Deus está fazendo nas nossas vidas. E eu estou aqui hoje para compartilhar a palavra. Tenho a honra e o privilégio que o pastor me passou para dividir aqui o que Deus colocou no meu coração. Eu já compartilhei essa palavra algumas vezes, que eu ouvi e que tanto me edificou, e eu já compartilhei no encontro de casais algum tempo atrás, o mesmo Salmo 19. Então eu peço licença para aqueles que já ouviram, mas eu tenho certeza que o Senhor vai acrescentar coisas grandes e novas à sua vida. Ouça de novo, e se possível de novo, e se possível de novo, porque a palavra de Deus, ela refrigera a nossa alma. Amém? E eu gostaria de falar sobre comunicando vida. Esse é o tema da nossa ministração nessa manhã. Quero falar sobre comunicação, né? O que seria do mundo, o que seria do ser humano sem comunicação? Imagina aí um mundo sem livros, sem rádio, sem TV, sem celulares. Não, sem celulares você não consegue imaginar. Sem celular, sem nenhum tipo de comunicação, sem vozes. Vamos mais fundo. Imagina um mundo sem vozes, sem nenhum tipo de expressão, né? A comunicação, querido, ela é importante porque ela faz com que os seres se relacionem entre si, né? E Deus é o maior comunicador do universo. Diga, Deus fala. Deus fala, Deus se comunica. E é isso que o Salmo 19 diz. As diversas maneiras que Deus fala com o ser humano, né? Em Romanos capítulo 10, no verso 18, a Bíblia diz assim: mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Hoje, nesse exato momento, aqui e em todos os lugares, a voz de Deus está ecoando. A voz de Deus está passando, está transbordando.
Nós precisamos, como igreja, ter esse discernimento, esse conhecimento, essa sensibilidade que Deus fala. Agora, o Salmo 19, ele fala que, ele mostra algumas formas que Deus se comunica. E quando Deus se comunica, Ele sempre comunica vida. Diz, Deus comunica vida. Em tudo que Deus faz, a abundância de vida. Né? E uma das formas, e lá no verso 1 do Salmo 19, fala assim, que os céus proclamam a glória de Deus. Diga, os céus proclamam a glória de Deus. Esses céus aqui fala do mundo espiritual. Do mundo espiritual. Não é esse céu físico que a gente está vendo aqui. Mas é o mundo espiritual que os sentidos humanos não alcançam. Né? Então, fala que Deus pode se comunicar assim com homens. Através de sonhos, sensações, impressões, visões. Através do aparecimento e de comunicação de anjos de Deus. Deus pode fazer isso. Deus faz isso. O mundo espiritual está aberto para que Deus possa se comunicar com o homem. Eu, inclusive no retiro de casais, eu dei o testemunho com a minha esposa. Minha esposa não pôde estar aqui de manhã, estará à noite, com a graça de Deus. Mas nós compartilhamos a nossa experiência pessoal, de como eu a conheci e vice-versa, e de como foi algo tão tremendo. Quando eu a vi, Deus falou literalmente, numa época que eu era muito jovem, não tinha planos de casar, e nem de namorar, eu estava preocupado com outras coisas. E quando eu a vi, uma voz, mas foi audível, foi algo, né, de Deus. Eis a sua esposa. Eu não era crente, tinha 22 anos de idade, né, mas Deus falou comigo. Né, eis aí a sua esposa. Tomei um susto, tomei um impacto, guardei aquilo. Né, e eu não sabia que ela, que morava na Bahia, tinha 17 anos na época, um dia ela estava orando a Deus, falando, mesmo sem ser crente, falando com Deus, quem vai ser a pessoa que o Senhor vai me dar, que o Senhor vai preparar para mim? E ela dormiu. E no sonho, ela viu uma grande areia, alguma voz falando com ela, era uma areia do mar, e uma mão desenhou uma estrela de Davi, semelhante à da bandeira de Israel, uma estrela, e falou assim, a pessoa que eu tenho para você, ela tem uma estrela no peito. Bom, quando ela me viu, ela viu que eu usava um cordão com a estrela de Davi. Então, na hora ela soube, Deus falou com ela, que era eu, e na hora Deus falou comigo, como Ele me deu sonho. E, queridos, eu não consigo sonhar nesse sentido. Deus não fala comigo através de sonhos, mas com vozes, mas com impressões, mas pela palavra. Deus fala com cada ser humano como Ele aprove. Com a minha filha, a Aline, Deus desde criancinha, Ele mostra visões abertas, de anjo e tudo mais. Mas Deus fala. Diga, Deus fala. Deus fala através de sensações, de impressões, porque a voz de Deus é livre. Né? E fala com pessoas destituídas de religiosidade. A gente pensa na nossa cabeça religiosa que Deus fala, bom, agora eu sou crente, agora eu aceitei Jesus, agora eu vou à igreja, agora eu dou dízimo, Deus fala comigo. Não, querido, Deus fala com você desde que você nasceu. A gente que não percebe, a gente que não nota isso. Né? Deus falou com Abraão. Ele era um pagão, lá da terra pagã, lá na terra dos caldeus, em Ur dos Caldeus. Deus falou com ele e chamou para uma aliança. E o homem tinha o coração aberto e foi, se entregou e fez do Senhor Yahvé o Deus dele, Deus de Abraão. Deus falou com Abimeleque, quando esse estava sendo enganado por Abraão. O Abimeleque, um homem pagão, um rei idólatra. Deus falou com ele, olha, falou em sonho, livra, solta aí o Abraão. Deus falou com Nabucodonosor, idólatra, mundano, e falou em voz audível para ele, se arrepende, você é muito orgulhoso. Tem até a mensagem que eu chamo de o rei boi, que depois ele se transformou em literalmente, e quem não ouve a Deus acaba pastando. Literalmente. E Deus falou, querido, com o soldado midianita, sobre Gideão, lá em Juízes, capítulo 7. Deus falou com os sábios, os magos lá, sobre Jesus. Falou, sai daí, porque Herodes está enganando, vão por outro caminho. Diga, Deus fala. Deus fala com gente que não vai na igreja também. Deus falou com a esposa de Pilatos a respeito de Jesus, lá em Mateus 7. Deus fala, Deus é livre. Deus não está preso nas nossas regrinhas religiosas. Ele é livre, Ele fala de uma forma livre, querido, pelo mundo espiritual. Só que sabendo disso, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele tenta se aproveitar e enganar o ser humano.
fazendo com que o homem tente se comunicar com outros que se dizem deuses, fazendo com que os homens tentem buscar o mundo espiritual de outras formas. Quando o homem pecou, ele deixou de ter essa comunhão com Deus e ele perdeu essa capacidade de perceber e comunicar-se com Deus. Então, as civilizações antigas eram politeístas, criam em diversos deuses, tinha Deus de todo jeito, Deus do mato, Deus da terra, Deus do rio, Deus da morte, Deus da vida, Deus bicho. E no antigo Egito, tinha, o sol era considerado um deus, né? O rio Nilo era um deus, Faraó era considerado um deus, e aí era Zera, era Urano, era Apolo, tem Atenas, e aí você coloca lá um monte de nome, mas isso é ignorância que o diabo incita. Até que 3.000 anos atrás chega um homem chamado Moisés, com uma revelação tremenda, e Moisés trouxe uma palavra e uma escritura que diz assim: no princípio, Elohim, Deus, criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Yahvé, Deus, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E aí Moisés impacta aquela sociedade falando: alto lá, não existe Deus do ar, do fogo, da terra, existe um só Deus que fala e se comunica com as pessoas. Mas as pessoas continuaram, infelizmente, buscando se comunicar com a morte, porque qualquer outra comunicação que não venha de Deus gera morte. Somente Deus comunica a vida. Amém? Deus comunica a vida para os seus negócios, Deus comunica a vida para o seu casamento, Deus comunica a vida para o seu filho, Deus comunica a vida para o seu trabalho, na sua profissão, na sua mente, nos seus desejos, Deus comunica a vida. Infelizmente, hoje as pessoas continuam buscando, invocando deuses que não podem fazer nada pela ignorância, querendo se comunicar com algo que não é lícito se comunicar. Nem espíritos de homens que já foram, nem nenhum deuses. A Bíblia diz em Deuteronômio 18, texto forte, do 9 ao 12, diz assim: quando você entrar na terra que o Senhor Deus te dá, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo o seu filho, sua filha, adivinhador, prognosticador, nem agoreiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor Deus os lança fora diante de ti. Não nos é lícito nos comunicar com o mundo espiritual de outra forma, a não ser através de Deus. A Bíblia diz em Isaías 44:6, assim diz o Senhor Yahvé, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. Deus fala, e nós recebemos o fôlego de vida de Cristo Jesus, nós temos a redenção, e sabemos que Ele fala conosco, através de impressões, de sonhos, de sensações. E não existe espírito e não existe falso Deus que vai conseguir calar a boca do nosso poderoso Deus. Diga: Deus, fala comigo, fala com a minha família, porque nenhum falso Deus vai conseguir calar a Deus. Ele vai continuar falando com seu familiar, esse que você ora para que ele se converta. Deus, faz isso, Senhor. Faz isso, fala com ele, dá impressão, dá um desejo para que ele venha à igreja ouvir a palavra. Faz isso, ora por ele, porque a voz de Deus está livre. Querido, Deus não é, queridos, Deus não é grego, Deus não é judeu, Deus não é brasileiro, Deus não é cearense, Deus não é paulistano, Deus é livre, Deus é Deus, Deus não é batista, Deus não é ensejaquiano, Deus não é presbiteriano, Deus é livre, Deus é Deus, Deus é livre, Deus é Deus, Deus ama o pecador, Deus ama o ser humano e Deus quer chamá-lo à verdade, a Cristo Jesus. Então Deus vai falar. Creia nisso. Diga: Deus fala. Essa é a primeira vez, os céus proclamam, né? Agora, a segunda coisa é que Deus comunica a vida através da sua criação. Lá no Salmo 19 fala assim: e o firmamento, aqui é cosmos, aqui é céu, e fala de natureza,
A natureza anuncia as obras das suas mãos. Né? Aquele que ama o Senhor deve amar a natureza. Eu não vou pregar uma mensagem ecológica aqui. Mas você deve saber que se eu amo a Deus, eu amo tudo que veio da mão de Deus. Os animais, eu respeito a natureza, o meio ambiente, porque eu sou aliado, eu sou filho de Deus. E querido, as pessoas não sabem, mas Romanos capítulo 1 diz assim, no verso 19 e 20. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus nos manifestou. Diga, Deus manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem sem desculpa, inexcusáveis. Quer conhecer a Deus? Olhe uma flor. Deus não é a flor, mas a flor é uma criação de Deus. Eu vejo o poder de Deus quando eu vejo os animais. E quando eu vejo a natureza, eu sei que Deus está falando. Olha, eu estou aqui. Como o ser humano é? Será que Deus existe? Querido, não vou entrar no mérito, mas é muito simples. Deus fala através do mugir, do piar, do nadar, do voar, do relampejar, do rebumbar, do vulcão, das galáxias. Né? Deus fala, Deus se expressa, e Deus está falando. Jesus maravilhoso, ele olhou ali um pardal, e ele olhou os lírios do campo, ele falou, Deus está falando. Deus está falando, você não está vendo Deus falar? Olha o pardal, falando que você não precisa se preocupar, falando que você não precisa ficar ansioso, olha os lírios, Deus cuida de você, Deus é provedor. Jesus sabe que a natureza fala, porque Deus fala, Deus comunica a vida. E outra coisa no Salmo 19, do 2 a 5, diz assim, um dia discurso a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. A outra maneira de Deus falar com os homens e comunicar a vida é através do tempo. Diga, o tempo. O passar dos dias revela experiências, revela sabedoria. Quem tem ouvidos ouça, quem aprende na vida cresce. E é Deus que faz isso. É Deus que faz isso. Pessoas que não ouvem os ensinamentos de Deus na vida vão acabar sofrendo, e ter uma experiência negativa e outra. Que a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que tudo tem o seu tempo determinado, tempo para todo propósito, nascer, morrer, plantar, arrancar o que se plantou. Diga, Deus fala através do tempo. Tempo de ser pai, Deus ensinando a ser pai, tempo de ser mamãe, Deus ensinando a ser mamãe, o tempo de ser um filho, o tempo de se casar. Deus está ensinando e falando. Diga, Deus fala. Deus se comunica e comunica a vida através da palavra escrita. Está lá no Salmo 19, 7 a 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor, prefeitos, amém, prefeitos também. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. E o mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. Aqui fala da palavra escrita, que contém a mensagem, a palavra de Deus. Agora, querido, se é um livro, diga, se é um livro escrito, nada mais lógico que eu leia. Não adianta deixar aberto no Salmo 91 para trazer boas vibrações. Está viajando. Não tem nada disso. Tem que ler. E mais do que ler, não basta ler, senão você vai ficar muito religiosão. Você tem que pegar a mensagem, abrir o teu coração e vivê-la. E vivê-la. Não adianta falar assim, pastor Wilson, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Dia 31 a gente vai começar a fazer essas promessas. Né? Esse ano eu leio a Bíblia toda. Leia sim, meu irmão. Leia que é muito bem. Fale a palavra, proclame a palavra, mas encarne a palavra. Coloque a palavra dentro do seu coração. E o Salmo diz, no versículo 7, que para que a palavra seja vida e para que comunique vida para você, você tem que ser simples, no versículo 7. Você precisa ser obediente, no versículo 8. Você precisa priorizá-la e desejar mais do que você deseja dinheiro.
E a Bíblia diz no versículo 11 que você tem que ser ensinável. Para que quando ela falar uma coisa que você não gostasse, você fala, sim, Senhor. Não adianta você colocar o seu eu, a sua lógica, os seus pensamentos acima dessa palavra. Deus fala. Deus sempre tem razão. Quinta coisa, Deus fala e se comunica através da consciência do homem. Deus fala lá dentro, no versículo 12 do Salmo 19, diz assim, quem há que me possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Ou seja, Deus fala no coração, na mente. Já viu aquela pessoa que vai fazer alguma coisa assim, e aí tem aquela vozinha lá, não faz, que é errado. Deus falando. Da mesma forma, quando vai falar a consciência, tem alguma coisa que boa e você não vai fazer e vai fazer uma errada, faz o que é errado. Isso é uma influência maligna. Então, ouça Deus. Deus fala lá dentro do coração do homem. Ele convence do pecado, da justiça, do juízo, porque Deus fala no coração do homem. Ele comunica a vida, diga, comunica a vida. Pelos céus, pelo mundo espiritual, que mais que eu falei? Pela natureza, que mais que eu falei? Deus fala através do tempo, que mais? Pela palavra escrita e na consciência do homem. Mas existe a forma mais maravilhosa, grandiosa, esplendorosa, todos os adjetivos que eu puder usar aí. Deus comunica a vida através de Jesus Cristo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, do verso 1 ao 3, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Deus fala através de Jesus. É Jesus, querido, que vai abrir o nosso coração, que vai abrir o céu, para que os anjos sejam liberados, para que auxiliem aqueles que hão de ser salvos. É Jesus que libera e que faz com que nós entendamos a natureza e as coisas divinas. É Jesus, querido, que faz o tempo ecoar no nosso coração e entendemos que é a voz de Deus. É Jesus, e somente Jesus, que dá razão e sentido à palavra de vida escrita. É por Jesus que o Espírito Santo fala no teu coração e no meu. Querido, eu estou falando da razão da nossa fé. Eu estou falando da pessoa mais importante da nossa vida. Eu estou falando de Jesus, o teu Salvador e o meu, o teu Senhor e o meu, o dono da igreja. Jesus. Para as religiões, alguns creem que Jesus é uma segunda revelação de Deus, né? Moisés é a terceira. Que Jesus é um médium e um espírito iluminado. Outras religiões creem que Jesus é poderoso, mas não todo poderoso. Outras religiões falam que Jesus é um grande mestre, só um mentor. E outras religiões ainda dizem que ele é um avatar que vai reger essa era da humanidade. Mas nós cremos que Jesus é Deus. Nós cremos que Jesus é Deus. Colossenses 1:15 diz assim, até os 17, o qual, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele, Jesus, foram criadas todas as coisas que há no céu, na terra, visíveis e invisíveis, tronos, dominações, principados, potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Diga Jesus. Jesus comunica a vida. Agora, se Jesus é o instrumento mais poderoso de comunicação de vida ao ser humano, a voz de Deus pode ser ouvida até os confins da terra por uma pessoa e pelo testemunho de uma pessoa que tem Jesus dentro dela. Diga, quem tem Jesus dentro de si é chamado para comunicar vida. Nenhum canal é mais eficaz do que uma pessoa cheia do verbo de Deus. Nenhum canal de vida é mais eficaz e é mais preparado para gerar vida do que você, que tem o Senhor dentro de você. Lá em Lucas 1:39 fala da experiência de Maria grávida, indo visitar Isabel, também grávida,
grávida de 6 meses, e ela se encontra. E quando Maria entra na casa da prima, João Batista, no ventre de Isabel, se mexe, se treme de alegria, cheio do Espírito Santo. E aí começa uma experiência maravilhosa. Maria começa a louvar a Deus, e Isabel começa a profetizar sobre Maria, e o nenenzinho João Batista começa a saltar de alegria dentro de Isabel, e Jesus ali movendo todos, e Deus sendo glorificado. Por quê? Por que desse ciclo, querido? Porque Jesus ali, o Cordeiro de Deus, está gerando vida nas pessoas. Tudo por causa de Jesus. Agora, meu amado, você foi chamado para comunicar a vida. Para isso que você nasceu. Não é somente para se formar na faculdade, ou para ser pai, ou para ser mãe, criar os filhos, envelhecer, morrer, ou para conquistar muitas coisas. Lícito é você ter muitas coisas e fazer tudo isso. Mas, acima de tudo, a igreja foi gerada para comunicar vida. A vida de Deus. E aí tem uma palavra de Deus, de grega, que chama telos, que quer dizer propósito. Qual é o propósito do remédio? Curar. Qual é o propósito do cobertor? Aquecer. Qual é o telos do veneno? Matar. Qual é o propósito da casa? Abrigar. Qual é o propósito do Filho de Deus? Comunicar a vida. Ter comunhão com Deus. Você nasceu para ter comunhão com Deus. Esse é o propósito maior na tua vida. E quando você tem comunhão com Deus, querido, de uma forma ou de outra, você acaba comunicando vida. Olha para mim. Talvez muitos questionem quando numa igreja, aí eu peço licença para o senhor para eu falar sobre o programa de 1 ano, que o Senhor colocou no coração do pastor, para que a igreja se envolva. Será que você percebe que acima do teu questionamento, ou acima da tua dúvida, será que você não percebe que Deus está falando? Que Deus está falando, ei, é tempo de eu te preparar para você comunicar a vida. Porque você pode até olhar para mim e falar assim, balançar a cabeça, olha, o que ele está falando eu não concordo, tudo bem, é o direito seu. Mas é que eu vejo, porque vejo que no momento que você estiver orando por 3, e os 3 orando por 3, você estará cumprindo aquilo que Deus te chamou. Comunica a vida, vida para Ele, ora por Ele. Foi para isso, querido. É por isso que você está aqui. Então eu te convido nessa manhã, diante da mesa do Senhor, a você olhar para você mesmo e falar, Senhor, eu estou comunicando vida. Eu estou comunicando vida para minha família, para minha esposa, para meus filhos. Ou será que eu tenho que vir à igreja forçado? Não. Homens de Deus, vocês foram chamados, nós somos chamados para comunicar vida na nossa família, na nossa casa, como sacerdotes. Amar mais a Deus do que o teu time de futebol, do que o teu lazer, do que o teu churrasco. Mais, muito mais, muito mais. Querida mulher, você foi chamada para comunicar vida. Vida para o seu esposo, porque ele só vai ser um homem de sucesso quando você colocá-lo como um homem de sucesso, quando você apoiá-lo. Querido jovem filho, você foi chamado para comunicar vida. Vida lá na tua faculdade, na tua escola. Vida no teu meio. As pessoas precisam ver que você é um jovem de Deus. Quando você quando você se prostitui, quando você tem uma vida desregrada, você está comunicando morte. Mas quando você ouve a Deus, quando você é cheio de Jesus, você comunica a vida. Diga, eu fui chamado para comunicar a vida. Estou falando hoje com você, que está preocupado com a vida, com os seus problemas, não vê saída, situações, entrou aqui falando, Deus, eu preciso de uma saída, amém. Confia em Deus. Confia no Senhor acima de tudo, que Ele vai te ajudar. Agora, para de ficar preocupado e começa a comunicar a vida. Porque é para isso que você foi chamado. Comunicar a vida para sua nora. Deus está falando com você e comigo. Deus está falando com cada cristão que às vezes está acomodado.
Tá bom, eu dou o dízimo, eu vou à igreja, não quero me envolver, tá bom. Mas saiba que Deus fala. Deus fala. Deus fala. Se você não falar amém, eu vou continuar repetindo. Deus fala. E Deus fala para você sair desse marasmo, querido cristão, e começar a comunicar a vida de uma maneira efetiva. E não vem com essa conversa de que, eu não estou preparado, porque João Batista, o ministério dele de comunicar a vida começou no ventre. Não estava formado, não estava preparado, mas ele estava cheio do Espírito Santo e ele comunicava a alegria. Então não venha com essa conversa que não está preparado. Deus te chamou e Deus sempre tem razão. E eu estou falando com você, que porventura pode ainda não ter se entregado ao Senhor Jesus. Eu não quero mudar de religião. Ninguém está falando para você mudar de religião. Mas você precisa ter vida. Você precisa conhecer o Senhor Jesus Cristo, o Salvador, e você precisa dele. Hoje Deus está falando. E eu gostaria, nessa manhã, de orar com você. E eu gostaria que você, sinceramente, já que Deus fala, você falasse com Deus ao seu respeito. Você se entendesse com Deus diante do altar do Senhor, da mesa do Senhor. Porque é hora, querido, de levantarmos, acordarmos e comunicarmos vida. Diga, eu devo comunicar vida. Vamos fazer isso? Vou te convidar a ficar de pé. Quero orar por você.